Olá vocês que seguem e acompanham a programação da RTI TV. Eu sou Ramon Reis e está no ar mais um programa Café com Ramon. Hoje com um tema interessantíssimo. Você que se preocupa com a sua vida, com a sua psicologia, realmente vai adorar o tema de hoje. Você gostaria? Você pode mais. Hipnoterapia, transformando vidas. Eu tenho uma convidada hoje que é psicóloga com atuação na área de recursos humanos e atua na área clínica. Pós-graduada em psicologia organizacional e gestão de pessoas. Formada em hipnoterapia avançada pela Omni, que é considerada o maior centro de treinamento em hipnoterapia do mundo. Eu vou entrevistar hoje a doutora Mirelle Góes. Boa noite. Olá, boa noite, Ramon. Boa noite a todos os ouvintes, todos os telespectadores do Café com Ramon. Show de bola. Gente, eu vou dar só um intervalo comercial rapidinho e segura com a gente, curte e compartilha a live, que dá um pouquinho, tô botando. Hoje o Tenóbio está aqui para apresentar a RTI TV, uma empresa do Grupo Interligado de Comunicação. Vem conferir com o Tenóbio, seus sapecas! A RTI TV é uma empresa comprometida com você. O nosso objetivo é levar aos nossos telespectadores e internautas conteúdo com qualidade e credibilidade. Estamos no canal 24.3 da TV Litorânea, no nosso site rti.tv.br, no nosso aplicativo RTI TV, que você encontra na Play Store e no Facebook, na página da RTI TV. Nos acompanhe e venha fazer parte dessa turma, seu sapeca! Marcado com você de 9 às 10h30 de segunda a sexta-feira com o programa de mulher para mulher, com entretenimento, informação e, como eu sempre digo, levante a cabeça, pra frente é que se anda, vamos que vamos, estou aqui na RTI TV. A gente é assim, trabalha pra chegar o fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Olá, eu sou o Rógenes Dias e temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira aqui na RTI TV com o programa Rota da Notícia, sempre ao meio-dia. Tem prestação de serviço, tem utilidade pública e tem a sua participação. Eu espero por você. Sou eu mesmo, Kid Gordinho. Estou passando aqui para convidar você, telespectador,
para assistir o nosso programa de segunda a sexta aqui na RTI TV para toda a região metropolitana de Salvador, a partir das 15 horas, ao vivaço, show do Kid, entretenimento, entrevistas e muita fofoca no mundo dos artistas. Balança que é dois! Olá vocês que nos seguem e nos acompanham, está no ar o seu programa Café com Ramon. Eu sou Ramon Reis e hoje estamos com um tema interessantíssimo, hipnoterapia salvando vidas. Você que está curtindo agora essa live, segue a gente, compartilha esse vídeo e ajuda a gente a multiplicar mais informações boas. Não esqueçam de curtir as redes sociais da RTI TV. O nosso Facebook é RTI TV, o nosso Instagram é @RTI_TV_Alagoinhas. No YouTube você já sabe, é só clicar lá, RTI TV. E também nós estamos no canal 24.3, transmitido em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e também São Sebastião do Passé. Segue a gente e se quiser mandar uma notícia, mandar um recadinho, vai no nosso WhatsApp, que é o 759-9277-9876. Não esquece, valeu? Gente, o tema de hoje é hipnoterapia. É uma ramificação da psicologia interessantíssima que assim que eu vi, eu falei, não, eu tenho que trazer uma profissional para poder falar um pouquinho para a gente sobre isso. E a gente vai falar o quê? Sua vida está exatamente como você gostaria ou você sente que pode mais? Para falar isso, nada melhor do que a doutora, que é especialista nisso, Mirelle Góes. Fala um pouquinho, doutora. Olá. Primeiro, obrigada pela oportunidade. E essa pergunta é interessante. Sua vida está como você gostaria ou você sente que pode mais? Em que aspecto, né? Qualquer aspecto. Relacionamento, questões físicas, psicológicas, emocionais. Em que área da sua vida você acredita que pode melhorar? E a hipnoterapia está aqui para isso, né? Para ajudar milhões e milhões de pessoas como uma técnica dentro da psicologia a revolucionar e mudar a vida de várias pessoas. Perfeito, doutor. Então, realmente, pessoas que precisam de um acompanhamento psicológico, a hipnoterapia está se mostrando realmente um caminho bem diferenciado e eficaz, não é isso? Exato. A hipnoterapia, na verdade, ela é uma ferramenta da psicologia. Então, só para quem está nos acompanhando entender, a hipnose clínica é um processo mental que acontece todos os dias conosco, e a hipnoterapia é utilizar a hipnose como uma ferramenta de atuação terapêutica. A gente tem muitos mitos, né? Existem muitos mitos a respeito da hipnose. As pessoas acreditam que é algo fora do comum, algo sobrenatural. A mídia, de certa forma, acaba ajudando, porque o que é veiculado hoje a respeito da hipnose são shows de hipnose, são pessoas que demonstram ter um poder sobrenatural sobre a mente da outra pessoa. E aí, por conta disso, as pessoas têm receio. Como que eu vou entrar em hipnose para que o hipnotista me hipnotize a ponto de eu ficar paralisado, de eu contar para ele tudo que eu não quero contar, dele invadir a minha mente? Mas isso é bobagem, gente. Hipnose é um processo natural da mente. Nada mais é do que atravessar o fator crítico da sua mente e dar uma sugestão para ela. Quando essa sugestão é aceita por sua mente, ela é programada, você aceita a sugestão e faz o que o hipnotista quer. Mas não porque o hipnotista quer, e sim porque, primeiramente, você permitiu e aceitou a sugestão. Todos os dias nós estamos em hipnose. Perfeito. Então, vocês fazem uma espécie de condução disso, né? Vocês facilitam com que a pessoa chegue nesse ponto. É mais ou menos esse o pensamento, doutora? Exato, Ramon. Nós somos condutores, você falou a palavra certa. Na verdade, a gente conhece a técnica da hipnoterapia e, com o paciente, eu conduzo o processo para que ele encontre a solução da demanda que ele me traz no consultório. E claro que, com uma questão emocional, eu estou aí trabalhando com diversos aspectos, né? Problemas emocionais, problemas psicológicos, exemplo do que é considerado hoje o mal do século, que para mim hoje já é a ansiedade. Muitos falam da depressão,
mas a ansiedade hoje é um dos recordes também equiparada e vai junto com a depressão, infelizmente. Então, depressão, ansiedades, fobias, são exemplos do que são tratados com a hipnose clínica. Eu acho que eles caminham um pouco junto, né, na verdade, a questão da depressão com a ansiedade, né? Às vezes uma coisa acaba levando a outra. Mas, doutora, me diz uma coisa, uma dúvida. Essa galera que faz esse trabalho de rua, né, aqui você exemplificou, eu imagino, uma opinião pessoal, que boa parte não tem qualificação. Você sabe me dizer, você tem propriedade para me dizer um pouco assim, realmente aquela galera, todo mundo ali vai ter uma graduação na área, tem um entendimento correto, ou é aquela galera mesmo que entende alguma coisa, que pegou por alto, ou até não consulta, né, com alguém da área e acha que sabe e usa de forma maldosa? Eu não posso garantir que todos os profissionais que estão na rua fazendo a hipnose, eles têm qualificação ou não. Claro que seria irresponsável da minha parte dizer que não, né? Só quem atua em clínica é que tem formação adequada, porque até na clínica mesmo você pode encontrar um profissional que não tem a formação adequada. Verdade. O que eu sugiro para as pessoas que ainda têm medo da hipnose é que primeiro ela se certifique quem é esse profissional. Busque referências, entenda qual a formação que ele fez, que referências essa formação tem, que títulos ele tem nessa carreira, para que a partir desses títulos, junto com o trabalho que ele tem, a repercussão e principalmente o depoimento dos seus pacientes, ele possa submeter um processo de hipnoterapia. Na rua, existem muitos profissionais que são formados por grandes instituições, por grandes escolas aí, espalhadas pelo mundo. Só que o profissional que faz a hipnoterapia, o curso de hipnoterapia, ele não necessariamente tem a vocação para trabalhar com a área clínica. Ele tem uma performance, um talento mais voltado para show. E ao invés de ir para a clínica, ele escolhe ir para o show. E isso é perfeitamente viável. A única questão do show de hipnose é que, na minha opinião, ele precisa ser ético e responsável. Porque algumas pessoas utilizam o conhecimento da hipnose clínica para demonstrar às pessoas que existe um poder sobrenatural que age sobre elas. Então, faz a pessoa esquecer nomes, faz a pessoa comer uma maçã e sentir um gosto de cebola, coisas que eu acredito que não agreguem nada. E que, ao contrário, depois que ela sai do estado de transe hipnótico, ela sente a sensação ruim daquele estado de hipnotismo. Então, isso não ajuda em nada. Mas se for um show ético, bacana, que as pessoas possam rir, se divertir, levar a família, isso é perfeitamente viável. A colocação que a senhora colocou aqui, na verdade que você citou, eu imagino que a questão que eu te perguntei dos profissionais, se eles têm títulos ou não. Realmente, em qualquer área, tem esse risco, né? A gente vê, às vezes, você vai numa clínica, você vê um cara com jaleco, eu vejo muita gente pesquisando na internet. Pô. Às vezes o pessoal tem mania de achar que o Google é a resposta para tudo. E às vezes você vai num site, o cara vai, bota um jaleco bonitinho e começa a falar um bocado de coisa. Não tem entendimento, às vezes, hoje no YouTube você pesquisa um bocado de coisa e fala outras coisas. Então o perigo, na verdade, está em qualquer área, né? Tanto na área médica como na área administrativa, por exemplo. Então, esse risco existe, mas eu acho que é uma questão mesmo de se analisar. Qual o título dele, qual a formação dele. Inclusive, quase toda a graduação que a gente faz, quase todas as áreas da área médica mais ainda, se você botar o nome dele, o CRM, o de vocês é? O meu caso é CRP. CRP, da formação de psicologia. Porque eu sou psicóloga. A área de hipnoterapia ainda não tem um conselho que regulamente. Específico, sim. Mas já vendo que a senhora tem o seu credenciamento, a sua carteira, a sua... O que é isso? É a pessoa mesmo se hipnotizar? Como é que é? Não deixa de ser, né? Toda hipnose é uma auto-hipnose, o que significa que o controle não é meu como hipnoterapeuta ou hipnotista, como você quiser me chamar. Sim, sim. E sim o poder seu que está ali se permitindo ao processo de hipnose. E o que seria essa auto-hipnose? É um gatilho instalado mentalmente, onde através de uma indução de pensamento ou de um áudio guiado ou de algo que você já tem ali escrito, você vai lendo, você vai ouvindo, você vai mentalmente repetindo uma indução, que existem várias, para que você entre num estado de relaxamento mental a ponto de
baixar o fator crítico da sua mente consciente e dar sugestões para a sua vida para potencializar os seus resultados. Agora a pergunta é, a auto-hipnose resolve problemas emocionais, por exemplo? Se toda hipnose é auto-hipnose, significa que eu não preciso do profissional de hipnoterapia para resolver, por exemplo, a minha depressão, né? Já que toda hipnose é auto-hipnose, você mesmo pode fazer. Não, tá? A auto-hipnose, ela é extremamente eficaz depois que você passa pelo processo de hipnoterapia, depois que você passa pelo tratamento terapêutico. Então, você só vai reforçar, você vai treinar a sua mente para uma nova programação que já foi instalada. A não ser que você não tenha necessariamente um problema emocional e que você queira um resultado, potencializar um resultado. Aí sim, a auto-hipnose sem terapia já é o suficiente. Perfeito, perfeito. Doutora, eu sou apaixonado por psicologia. Eu fiz 2 graduações superiores, não foi psicologia, mas eu imagino que se eu tivesse feito uma outra, seria psicologia. E sempre nas nossas graduações a gente pega a matéria psicologia de uma forma geral, né? A gente pega um entendimento de forma geral que não é tão específico como a área de vocês. E eu vejo muito no comportamento humano, do homem como pessoa, e quando eu falo homem eu estou dizendo homem e mulher, que geralmente a pessoa que ela é muito grossa, que ela é muito nervosa, que ela é muito bruta. A gente teve um programa falando sobre feminicídio recentemente. Então, esse cara, geralmente, ele teve traumas passados. Eu queria saber se isso é uma regra, ou se é na maioria das vezes, ou se não tem a ver mesmo isso. É só uma questão de mito, isso daí. Olha, eu não posso afirmar que é uma regra que todas as pessoas que são um pouco mais ríspidas, agressivas, é porque elas sofreram algum tipo de trauma. Pode ser, sim, perfeitamente, né? Através do histórico de alguns pacientes que a gente atende, você percebe que existe uma relação. Mas 100% eu não posso garantir. Pode ser um aspecto simplesmente da sua estrutura de personalidade. Então, se for um trauma, ele pode sim ser reprogramado através da hipnose clínica ou trabalhado com outras abordagens da psicologia. Claro que eu vou defender a hipnose porque é a técnica que eu utilizo. Mas o paciente, ele escolhe qual abordagem que ele se sente mais confortável para estar ali resolvendo aquele problema. Se não, é uma característica da sua personalidade. Então é alguma coisa que a pessoa às vezes vai carregar um pouco. Ele pode controlar, mas às vezes pelo o tipo de personalidade que ele tem, ele vai estar em vários momentos da vida dele... ele pode controlar, sim. Existem vários mecanismos, várias técnicas que utilizam, por exemplo, que são usadas, por exemplo, para você diminuir esses impulsos, né? Essas atitudes impensadas. É claro que vai fazer sempre parte da característica, se não for um trauma, se for parte da característica da personalidade dele. E cabe a ele o quê? Buscar técnicas em que ele se sinta relaxado, que ele se sinta tranquilo, em que ele assuma o controle, porque quando é um impulso que responde por você, claramente há um não gerenciamento das suas emoções. Agora vamos lá, doutor, outra dúvida. Eu tô cheio de dúvidas, viu? Fica à vontade. Aqui é um café sabatinho um pouco, viu? Mas assim, doutora, o cara que é viciado, às vezes uma mãe sofre com filhos, né, com drogas, às vezes lícitas e às vezes ilícitas. Eu falo lícitas algumas porque às vezes é um álcool, né? Às vezes é um cigarro comum, mas que acaba tirando o foco daquele crescimento daquela pessoa. E assim, e às vezes são casos drásticos mesmo. Um menino que já está indo para a boca de fumo, pegar droga, comprar, vendendo coisa de casa. A hipnose tem um direcionamento para esse tipo de tratamento, doutora? Vícios. Sim, tem. Só que essa é a abordagem que a hipnose ela trabalha um maior número de sessões. Existem especialistas na hipnoterapia que só tratam vícios, porque infelizmente hoje é a demanda que não é resolvida. Para ajudar essa pessoa que está viciada, que está nesse mundo aí das drogas, álcool, seja lá o que for. E terceiro, precisa ter um acompanhamento muito próximo desse paciente, porque a chance de recaída é muito alta. Então, a hipnoterapia atua em vícios, sim.
Porém, é preciso um acompanhamento mais prolongado do que em outros trabalha, desde que seja um trabalho em conjunto com outros profissionais da área. Perfeito. Assim como outras demandas. Eu não defendo a hipnose como uma área isolada. Eu acho que quando você, como paciente, é assistido por outras áreas, isso potencializa as chances do seu resultado ser com sucesso. Perfeito. O que é hoje, doutora, que as pessoas mais procuram na hipnoterapia, pelo menos na sua área de atuação? O que é que a senhora vê como, assim, o carro-chefe hoje aqui é tal coisa? Existe um carro-chefe ou é bem misto? Como é que funciona assim essa problema, parte? Né? Isso, Qual o isso. problema que as pessoas mais procuram resolver? Olha, hoje o carro-chefe é a ansiedade. Né? É o pensamento do futuro. Né? A depressão é você ficar preso a pensamentos do passado, e a ansiedade é você ter pensamentos do futuro. Então, hoje, a ansiedade, infelizmente, ela é uma das demandas mais procuradas e, felizmente, é a demanda que, em poucas sessões, a gente consegue reverter. Porque, quando eu falo reverter, é porque, ao contrário das abordagens tradicionais, a gente não trabalha somente na superficialidade do problema, não é a ponta do iceberg que interessa para mim. Eu, como hipnoterapeuta, eu vou na causa raiz. Em geral, programações que são instaladas na mente subconsciente de 0 a 10 anos e, através dessas programações, são repetidas ao longo da vida. Se a gente não investiga e não descobre o evento causador inicial desse problema, você continua sendo a mesma criança de 3 anos repetindo a mesma programação. Por isso que eu vou lá na raiz, resolvo o problema, dou uma nova educação para o seu sistema, né, para a sua mente entender. Eu não retiro emoções, tá? Eu não sou capaz, eu não sou mágica para chegar lá e dizer, acabou, o medo foi embora. Não existe isso. E agora você vai ser só alegre. De forma nenhuma. A vida é feita de altos e baixos, normal. Então, o que eu faço é reeducar o sistema mental. É dar uma possibilidade de você interpretar aquele evento que antes foi traumático, que tinha uma emoção, uma tensão emocional negativa muito forte, e agora ele passa a ter uma tensão emocional positiva. Você esquece aquilo que te fez mal? De maneira alguma. E essa é uma outra dúvida. Eu não apago memórias e nem insiro novas memórias. A sua história é única. Eu apenas dou uma oportunidade para você viver aquela cena de uma ótica diferente. E a partir dessa nova reinterpretação, que é o que a gente chama de revivificação, você consegue reeducar o sistema e ter uma vida mais equilibrada. É aquela questão, na nossa vida é escrita de caneta, né? Então você vai ter uma interpretação diferente. Então, às vezes, a gente está olhando para o mesmo local, eu estou vendo de uma forma e você está vendo de outra. Eu acredito, doutora, que a questão da ansiedade, ela vem também, você tem mais propriedade para falar, claro, mas ela vem também dos avanços tecnológicos, né? A gente tem muita informação. Eu vi uma matéria há um tempo atrás que hoje uma criança de 7 anos tem mais informação do que um idoso de 50, 100 anos atrás. Então a gente tem muita informação e a gente tem muita vontade, né? Aquele gás de fazer, de ter. Hoje as redes sociais e a televisão, a internet, elas fazem com que as pessoas vejam o mundo, né? Eu acho que essa era da minha facilidade, a gente alcançou uma época, um finalzinho da época, dizem que chamam de época boa, né? Que a gente tinha brinquedos mais manuais, a gente tinha horário de brincar de 7 pedras, de brincar de baleado, de jogar bola, jogar gude, a gente menino geralmente, né? E hoje a gente não vê tanto isso. Eu tenho um filho de 4 anos e acompanho, a gente fala que não vai dar celular, que o menino vai ficar diferente, e depois que o menino nasce, a gente se vê refém de um sistema. Eu tenho meu filho, o celular da mãe dele é como se fosse dele. Ele tá ali, ele mexe em tudo. 4 anos eu tava fazendo besteiras. E meu filho já pega e já mexe em tudo, já desenvolve tudo. E com isso eu percebo que as pessoas recebem muita informação. Eu imagino que a partir daí que vem a questão da ansiedade. Mas fala um pouquinho sobre isso, se é essa linha ou se eu tô com o pensamento que todos, boa parte tem, mas às vezes não tem propriedade para falar. Eu vou explicar para vocês agora como que a gente entende o mecanismo da mente, né? Como que a nossa concepção de estrutura mental. Tem a ver com o que você está falando? Tem. Mas assim, a mente, ela é um sistema bugado. A verdade é essa.
É como se a gente estivesse se comportando na modernidade como um selvagem ainda. Naquela época, os nossos ancestrais, eles precisavam estar alerta o tempo todo para proteger a nossa espécie humana. Então, vamos imaginar que estamos aqui na Era Antiga e está lá no meio do mato, o mato balança, o que acontece? O nosso ancestral pensa que é um tigre e ao pensar que é um tigre, ele reage. Ele tem 3 opções. Ou ele foge, ou ele enfrenta, ou ele congela. Qual das 3 opções vai garantir a sobrevivência da espécie humana? Fugir, claro. Que enfrentar e congelar é burrice. Diante de um tigre ou diante de um leão. Perfeito. Então, essa mente pré-histórica, ela é a mesma no mundo moderno. Ela não evoluiu. Estudos já dizem que a nossa mente não evolui há 9 milhões de anos. Então, pense o que é uma mente bugada, pré-histórica, no mundo moderno, tecnológico como hoje. Lógico que ela não tem capacidade de absorver tantas informações. E essa celeridade das coisas faz sim, claro, ajuda com que apareça o problema da ansiedade. Mas, isso explicando a ansiedade pela ansiedade. Na terapia, quando o paciente chega, ele não me fala que está com ansiedade porque passou o dia todo no celular. Não é esse o problema. Muitas vezes o que está por trás disso são meramente emoções tensionadas. Pode ser uma angústia, pode ser uma dor no peito, pode ser a criança que acordou 2 anos e percebeu que estava no berço sozinha. Aí você me pergunta, o que tem a ver uma criança acordar 2 horas da manhã e perceber que está no berço sozinha? Simples. Nós, como espécie humana, temos a necessidade de ser acolhido. Nós nascemos e, claro, quanto menor, a gente precisa de cuidado. E essa figura de cuidado, a primeira referência é o pai e a mãe. Então, para uma criança, para a mente de uma criança de 2 anos, acordar na madrugada e perceber que está sozinha no berço, é uma ameaça para a vida dela. A mamãe e o papai não estão presentes. Se existir naquela idade um registro emocional forte, é o primeiro momento para aquilo ficar ali instalado. E, claro, isso vai gerar um problema na vida dela? Não necessariamente. Mas se essa emoção da solidão, do medo, for repetida ao longo dos anos, isso pode gerar um processo de automatização. E como a mente é preguiçosa, ela não gosta de gastar energia, ela vai fazer o quê? Vou aprender aqui e vou manter fulano vivo e não vou gastar mais energia, não vou mais ensinar para ele o que é essa emoção. E aí ela repete essa emoção, remoção, a ponto de que o sistema desequilibra e ele precisa colocar isso para fora. Onde que ele vai colocar para fora? Através de uma doença. E onde essa doença se manifesta? No corpo. Simples, mente e corpo completamente conectados. A gente tem essa mania de achar que mente é uma coisa e corpo é outra e está totalmente errado. Mente e corpo é um sistema único. Quando a mente não está bem, o corpo reage e vice-versa. Verdade. Tem um provérbio, eu acho que ele é japonês, que ele fala mente sã, corpo são, né? Mente realmente, sã, corpo são. Esse provérbio, eu acho que ele é assertivo. A gente vai passar agora um vídeo que mostra um pouquinho do que é esse trabalho que a doutora faz e após ela vai comentar um pouco sobre esse vídeo. Pode soltar. Olá, OVNIs. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que é a hipnoterapia e como ela pode auxiliar no tratamento de depressão, fobia, tabagismo, emagrecimento e em diversas áreas. E para isso eu convidei o médico neurocirurgião, hipnoterapeuta e instrutor da Omni Brasil, o meu amigo Dr. Carlos Ribeiro, para explicar o que é hipnoterapia. Isso é muito simples. Hipnoterapia é um tipo específico de terapia em que a gente usa da ferramenta hipnose. A hipnoterapia ela pode ser usada para qualquer doença, porque a hipnose, pessoal, é um estado natural. A gente entra em transe o tempo todo. A gente está muito mais em hipnose no nosso dia a dia do que realmente em conexão direta. Como vocês sabem, a gente só usa os nossos 5 órgãos e sentidos. Então a gente esquece chave, a gente esquece um compromisso, a gente quando vê um filme na televisão, a gente chora, se emociona, mesmo sabendo que esse filme é tudo gravado, que nada ali é verdade. O estado de transe, o estado de hipnose
é um estado em que a gente está o tempo todo. A hipnoterapia pode auxiliar no tratamento de patologias psíquicas, como depressão, ansiedade, fobia, tristezas crônicas, melancolia, para tabagismo, para emagrecimento, para dores crônicas e também doenças físicas, ok? Porque a gente acredita que se você tem um sinal e um sintoma, isso provavelmente foi causado ou foi desencadeado por alguma coisa. Mas não existe restrição, não existe limite para a hipnoterapia. O importante é que você sempre tenha o acompanhamento do seu médico, da sua psicóloga, do seu psiquiatra, das pessoas envolvidas no seu tratamento. E por que a gente acredita hoje que a hipnoterapia e o protocolo Omni é tão forte, tão resolutivo? Porque a gente trabalha, pessoal, na causa. O que a gente acredita é que se existe um sintoma, se existe uma doença física, mental, emocional, é porque alguma coisa foi o responsável por gerenciar isso, por desorganizar a nossa mente através de um sentimento, de uma emoção ou de alguma coisa. Porque se você trata a causa, consequentemente você consegue eliminar a consequência dela. Então isso faz com que o protocolo se torne muito forte, que o protocolo exerça um impacto muito legal na tua vida, porque você simplesmente vai conseguir fazer uma nova percepção, uma nova abordagem dos eventos e você passa a enxergar a vida de uma outra forma. Porque o que estava te prendendo, o que estava te deixando ali sem poder se mexer, sem poder curar, sem poder ir para frente, que te mantinha procrastinando, isso aí é eliminado na sua raiz. Então, uma vez eliminado na raiz, a planta não nasce mais. E como que se estrutura uma sessão de hipnoterapia? No nosso protocolo da Omni, o processo se dá através, inicialmente, de uma anamnese, onde você vai entender qual é o problema do seu cliente, por que ele está te procurando, qual é o motivo que está fazendo com que ele esteja ali. O segundo passo é a gente explicar para a pessoa realmente como funciona a hipnose. O que é a hipnose? Porque a única coisa que pode te impedir de você entrar num estado de transe e ser beneficiado pela hipnoterapia é o medo. Então é importante que a gente explique como é que funciona a mente, tirar os seus medos, as suas dúvidas, para que você sente na cadeira pronto para entrar nesse processo. A partir daí, a gente faz a indução hipnótica, a indução do transe, e aí é importante vocês lembrarem que transe não significa que vocês vão perder a consciência. Vocês vão estar lá o tempo todo, vocês vão participar ativamente do evento. E a partir daí, a gente faz um aprofundamento. E depois desse aprofundamento, a gente busca a emoção que está associada ao seu problema. E uma vez descoberta essa emoção, a gente usa o protocolo da Omni do Regress to Cause, que significa regressão à causa, para a gente ir lá e ver onde você aprendeu a primeira vez a sentir essa emoção, onde você aprendeu a primeira vez a ser abandonado, a rejeitado, ser desvalorizado, a emoção que você está sentindo. E nesse momento a gente ressignifica esse processo. E uma vez que a gente percebe que aquela emoção não existe mais, que a emoção desapareceu completamente e que a pessoa consegue ler o livro e a história da sua vida sem ter a dor daquela emoção, aí a gente faz uma imersão e uma entrevista pós-hipnótica e explica para as pessoas o que aconteceu, pega o feedback e vê como é que isso aí ocorre. Essa sessão varia entre 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, dependendo de cada pessoa, mas é uma coisa que realmente faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então esse é o grande poder do nosso protocolo e da nossa hipnoterapia. Espero que esse vídeo tenha tirado todas as suas dúvidas sobre o que é hipnoterapia. E se você quiser procurar um hipnoterapeuta Omni, acesse o Omni Finder. Comente se você ainda tem alguma dúvida e lembre-se de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos e clientes. Inscreva-se no nosso canal e até a próxima. Show de bola, show de bola. Doutora, me explica um pouquinho aí. O vídeo. Show de bola. Então vamos lá. Esse é o Dr. Carlos Ribeiro, ele é um dos instrutores da Omni, como o presidente Maica Arruda falou. Omni é a formação que eu fiz e ali ele explica o que é o processo de hipnoterapia. De forma simples, ele já deixou claro, é atravessar o fator crítico da mente consciente para dar uma sugestão que é aceita por nossa mente. Uma vez que ela é aceita, ela é instalada, você só precisa reforçar para que tenha um hábito saudável de pensamento. E assim que a hipnose acontece, um processo natural da mente.
basta se autossugestionar. Perfeito, como eu falei, né? Mente sã, corpo são. Então a gente trabalha realmente em conjunto e aí a gente consegue estar solucionando esses problemas, né? Eu vou chamar só o intervalo comercial, a gente volta com bem mais novidades com as perguntas dos internautas, tá bom? Aguenta um minutinho que eu volto já. Sou Noemi Alves, tenho um encontro marcado com você de 9 às 10h30, de segunda a sexta-feira, com o programa de Mulher para Mulher, com entretenimento, informação e, como eu sempre digo, levante a cabeça, pra frente é que se anda, vamos que vamos, estou aqui na RTI TV. Ei, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Olá, meus amores! Tudo bem? Sou eu mesmo, Kid Gordinho. Estou passando aqui para convidar você, telespectador, para assistir o nosso programa de segunda a sexta aqui na RTI TV para toda a região metropolitana de Salvador, a partir das 15 horas, ao vivaço, show do Kid, entretenimento, entrevistas e muita fofoca no mundo dos artistas. Balança que é dois! A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Olá, eu sou o Rógenes Dias e temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira aqui na RTI TV com o programa Rota da Notícia, sempre ao meio-dia. Tem prestação de serviço, tem utilidade pública e tem a sua participação. Eu espero por você. Estamos de volta no nosso programa Café com Ramon. Você que está ligando agora, curte essa live e compartilha. Faça com que mais pessoas vejam o nosso tema e fiquem ligadinhos no nosso bate-papo. Hoje o tema é hipnoterapia salvando vidas. Isso mesmo, gente. Mente sã, corpo são. Eu gostei dessa frase, viu, doutora? E segurei e guardei para mim. Realmente eu estou com uma profissional aqui, Mirelle Góes, que está falando um pouco sobre essa hipnoterapia. Como ela faz com que você se recupere de vícios, de ansiedade, de depressão e vários outros fatores. Aquele vídeo realmente eu achei interessantíssimo, doutora. Você falou um pouquinho, mostra um pouquinho mais o que é esse campo, que é uma extensão da psicologia, né? É uma especialização mesmo? É um MBA? Como é que é? Para quem é da área? Eu acho que não chega a ser uma MBA, né? É um curso de formação complementar. Só que existem os cursos básicos e existem as formações avançadas. Então, o vídeo anterior mostrava o presidente da Omni, que é o Michael Arruda. Ele é, no Brasil, o único curso que tem formação em hipnoterapia avançada. Hoje considerado o melhor curso no mundo e no Brasil só tem em São Paulo. Então, falando um pouco sobre o que ele explicou ali,
Então, a hipnoterapia, né, como um processo natural da mente, como um processo que você dá autossugestões para a sua mente a ponto de que elas fiquem instaladas na sua mente subconsciente. As pessoas podem estar estranhando, mas como assim subconsciente? Nunca ouvi falar sobre isso. É uma das estruturas da nossa mente, né? Mente consciente, que é essa que está aqui agora, presente, conectada, ligada, raciocinando, analisando tudo. A outra é a mente inconsciente e, por fim, a mente subconsciente. Essa mente subconsciente, ela é poderosa, é onde ficam as emoções e é onde o trabalho da hipnoterapia atua, no campo das emoções. Perfeito, perfeito, doutora. Quem está se ligando agora na nossa live, lembre de seguir o nosso Instagram, @cafécomramonoficial. Você vai poder curtir, você vai poder ficar antenado nas novidades e dar opiniões do que vocês querem saber nos próximos cafés que nós vamos estar tomando aqui. Doutora, eu tenho mais uma pergunta, que é a questão dos profissionais da área de saúde e a galera que é concurseira, aquele cara que está ali fazendo tudo que é concurso e está preocupado porque às vezes não está tendo inscrições abertas, vem especulações que vai ter, ele larga tudo para a vida e fica focado ali, e vem algumas frustrações, né? Porque às vezes o cara se prepara muito, mas naquele determinado concurso, ele não passou. Como é que fica esse tratamento quando o cara vê que precisa de ajuda? Vocês conseguem, na hipnoterapia também, cuidar um pouco dessa pessoa? Então seria o concurseiro que frustrou porque não passou do concurso? Isso, esse cara que está ali tenso porque ele não está passando, está sem saber se não está estudando direito, se por acaso ele que não consegue assimilar esses assuntos, porque eu acho que é uma espécie de ansiedade, né? Isso, como é que a gente trabalha um pouco essa questão? Bom, se for uma ansiedade que atrapalha ele manter o foco e concentração nos estudos, sim, a hipnoterapia pode ajudar. Agora, existe um aspecto mais interessante para a área dos concurseiros, para quem está nos acompanhando, que é a questão do foco e concentração, né? Como que a hipnose pode te ajudar na questão de foco e concentração. E, vou logo avisando, a hipnose não vai fazer você ter uma super mente. A gente não tem essa capacidade de ampliar a sua memória, de fazer com que hoje você estude e retenha rapidamente todo o conhecimento que está ali, por exemplo, no livro de direito, que é cheio de artigos, leis. Isso não é possível. Claro que isso é possível alcançar não pela hipnose, sim pelo processo de assimilação, pelo processo de repetição. A mente, ela grava por imagem, repetição ou associação. Como que a hipnose pode ajudar aí os concurseiros, as pessoas que estudam e que querem melhorar a sua performance nessa área? Através do processo que você me perguntou, que é a auto-hipnose. Sim. Fazendo um processo que a gente já chama de visualização projetiva. Então, você pode colocar a sua mente em uma situação futura que para ela é real. Não existe essa diferença entre passado, presente e futuro para a nossa mente. Para ela é uma coisa só. Então, se em estado de hipnose você imagina você passando num concurso, estudando, no dia da prova, fazendo as questões, e você repete a ponto de virar uma programação na sua mente, isso se torna uma realidade. Isso quer dizer o quê? Que só o fato de fazer auto-hipnose vai te tornar um especialista em concurso e você vai passar em todas as provas? Não. Isso vai fazer com que você tenha uma atitude mental correta e uma disposição para encarar a maratona de estudos. O que dará resultado é o seu esforço, porque não adianta programar a mente se você não tem ações nenhuma. Então, só pensar que vai ficar rico não te torna milionário. Você precisa primeiro treinar a sua mente e depois encarar as ações. A diferença é que diante de uma frustração, quando você tem uma mente treinada, você não fica no vitimismo. Eu sou um coitadinho, eu sou um sofredor. Você levanta, tenta de novo até você chegar ao resultado que você está buscando. Então, essa eu acho que é uma atuação melhor para quem atua na área de concursos. Agora, se está tentando, perdeu e sofre uma questão de ansiedade, por isso não está passando nas provas, aí já é uma outra questão. Perfeito, perfeito. Eu acho que é até um apelo que eu imagino que a gente deve fazer, que as pessoas têm que pedir ajuda, pô. Eu acho que principalmente os homens, né? E vejo as pessoas às vezes precisam de um apoio, precisam de uma ajuda. Eu achei interessantíssimo, porque eu pesquisava bastante assuntos ligados à psicologia, e quando eu vi assuntos sobre a hipnose, eu vi que ela consegue fazer muita coisa, gente, muita coisa mesmo, que às vezes você não sabe o caminho, não sabe a vertente que você vai seguir, e essa espécie de mediação até que vocês fazem para a pessoa se encontrar,
né? Diz que nossos problemas e nossos monstros estão dentro da gente mesmo, né? A gente, às vezes, como você falou, a cara se faz de vítima. Às vezes ele quer dizer que o problema é porque o pai dá mais para a irmã do que para ele, e etc. Eu imagino que a gente pedindo ajuda, a gente consegue ter um êxito maior. Às vezes a gente fica batendo a cabeça, e tenta de tudo quanto é jeito, acha que sozinho consegue, e a gente sozinho não consegue nada. E Steve Jobs, ele falava que se ele fosse sozinho, ele nunca ficaria milionário. Ele tem que ter a equipe toda. Então cada um é um braço da empresa dele e faz ele crescer. Eu imagino que isso é importante. Eu vi em algumas pesquisas, doutora, também, fiquei curioso que eu não me aprofundei para saber em que ponto você pode estar entrando em relação a isso, mas uma questão que acho que até alguns homens e mulheres devem ter essa interrogação também, que a hipnose pode ajudar em tratamentos sexuais. O que seria isso, essa questão sexual, que o povo quando fala nisso fica vermelho às vezes, né? Me fala um pouquinho, doutora, como é que seria esse polo aí de pensamento? Existem duas áreas. Uma é a questão das disfunções sexuais, que aí é uma questão patológica, né? É um desequilíbrio hormonal e existe um tratamento para isso. E eu acho que talvez o que a mulherada, o que os homens queiram mais saber é a questão da libido, né? Como se amplia essa sensação de prazer. Sim, a hipnose tem essa atuação, não é a minha especialidade. Eu conheço hipnoterapeutas que trabalham na área tântrica, que trabalham com a sensação de prazer, amplia isso, que eles chamam de hipnose tântrica, são especialistas nessa área, e ela não tem uma função terapêutica. Muitas vezes é para potencializar aquilo que você já sabe que existe. Você sente prazer, mas isso é ampliado de uma forma mais exacerbada. A percepção do seu corpo, ela fica mais sensível ao que está acontecendo. Agora, se for uma disfunção sexual, seja qual for, sim, tem tratamento e ele é terapêutico. Perfeito, perfeito. Eu quero que a gente rode o segundo vídeo que a gente tem, que está bem bacana, e mostre um pouco mais para a gente abrir mais ainda a cabeça da galera que está acompanhando esse tema. Roda lá. Será que é possível ficar preso em hipnose e nunca mais acordar? Olá, aqui é o Rafael Kraj, instrutor de hipnose e hipnoterapia, e eu quero hoje esclarecer essa dúvida tão comum, e pra gente que é da área da hipnose, às vezes é tão boba, mas para as pessoas leigas é uma coisa tão séria. Existe um medo comum, existe um mito comum de que alguém pode ficar preso em hipnose. E antes de explicar sobre esse mito e esclarecer para nunca mais você ter esse medo aí na sua cabeça, é importante que você clique nesse sininho aqui agora para ser notificado, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. A gente já está chegando em 30 mil aí pessoas e cada vez mais tem pessoas me dando feedback de como a vida delas está transformada positivamente por causa desses vídeos ou porque encontrou um hipnoterapeuta que ajudou a resolver um conflito emocional como depressão e ansiedade. Eu acredito que quanto mais as pessoas entenderem suas demandas emocionais e usarem hipnose, menos pessoas sofrendo nós teremos em nossa sociedade. Quando conhecidos me ouvem dizer que eu sou hipnotista, é comum as pessoas virarem o olho para baixo ou para o lado, achando que eu vou dominar a mente delas e que a hipnose é uma espécie de poder onde eu lanço um poder sobre elas e elas ficam travadas e à mercê do meu poder. Seria interessante isso, mas não é assim que funciona. A hipnose é um nome bonito para alguma coisa que é muito simples, que é a autossugestão. Todas as vezes que você se olhou no espelho dizendo que era feio, todas as vezes que você se olhou no espelho dizendo que era burro, todas as vezes que você acreditou que não merecia ter alegria, sucesso, que homens não prestam, que mulheres não prestam, que dinheiro é ruim, todas as vezes que você pensou em alguma coisa assim, você estava fazendo hipnose. Sim, a hipnose é tão somente você aceitar em sua mente aquilo que a gente chama de subconsciente, é tão somente você aceitar em seu subconsciente uma sugestão. Seja essa sugestão dada por alguém, por exemplo, pais, pastores, igreja, amigos, políticos, qualquer pessoa, ou quando é feito por você mesmo, através da autossugestão, através da repetição, através da imagem, através de afirmações positivas ou negativas, como eu sou lindo ou eu sou feio. Sempre que você aceita uma sugestão de outra pessoa ou dada por você mesma, você está em hipnose. A ideia de ficar preso em hipnose é porque muitas pessoas relacionam hipnose a uma coisa chamada transe. E o que é o transe? O transe é tão somente uma percepção fisiológica. Assim, sempre que uma pessoa entra em hipnose, ela percebe o corpo relaxando, ou ela percebe o corpo rígido, ou ela percebe a respiração diferente, ou ela percebe os olhos virando para cima, ela diz, estou em transe. Só que a maioria das vezes que a gente está na nossa vida cotidiana, dirigindo, conversando com os amigos, lendo um livro, assistindo a um filme, nós estamos em hipnose
E não estamos em transe, ou seja, a gente parado olhando para a televisão. É claro que muitas vezes a gente está olhando assim, esperando o acontecimento, mas não estamos sempre assim. Porque o simples fato de você aceitar uma sugestão é hipnose. Toda hipnose é autossugestão. Ou seja, não existe como você ficar preso em hipnose, a não ser que você se autossugestione para isso. Não é um mérito do hipnotista deixar você em hipnose para sempre. Se o hipnotista te coloca em hipnose e o hipnotista, sei lá, tem uma parada cardíaca, além de traumatizar você, você vai sair da hipnose no momento que você quiser. Talvez você vai achar estranho, tem um silêncio meio estranho, ninguém está falando nada, ou você tem vontade de ir no banheiro e você simplesmente sai. Não existe um poder sobre você que te impede de fazer alguma coisa que você não queira. Ah, Rafael, mas eu vi lá no teu vídeo do YouTube, você estalando o dedo, a pessoa para de falar, esquece o nome e fica presa. Isso acontece porque a pessoa se permitiu passar pela experiência. Veja que se eu faço alguma coisa que ofenda a crença dela, a moral dela, a ética dela, qualquer coisa que a ofenda, que vá contra os princípios dela, ela instantaneamente vai bloquear a minha sugestão. Porque toda hipnose é o quê? Autossugestão. Então entenda que você não pode ficar preso em hipnose, a não ser que você queira que isso aconteça. O hipnotista não tem nem força para te tirar, entre aspas, né? Ele não tem poder para te tirar da hipnose também. Ele vai te dar sugestão do tipo 1, 2, 3, abre os olhos. Se você não quiser abrir os olhos e quiser ficar ali o resto do dia, não tem o que o hipnotista possa fazer, a não ser que ele diga para você, se tiver um consultório, a não ser que ele diga para você, eu vou cobrar mais 1 hora se você não abrir os olhos agora. Aí, se você tiver amor pelo seu bolso, você vai abrir os seus olhos. Lembre que todas as vezes que você aceita uma ideia, mesmo que essa ideia seja você repetindo para si mesmo, você está sugestionando o seu subconsciente. Isso é hipnose. Lembre que assumir a vida, assumir a responsabilidade das suas escolhas, começa no seu pensamento. Quanto mais você entender a sua mente, quanto mais você entender os seus pensamentos, mais autonomia de escolha você tem no seu dia a dia. É por isso que é importante você se inscrever agora aqui no canal, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama e vejo você no próximo vídeo. Abraço. Estamos de volta. Que vídeo incrível, viu? Eu acho importantíssimo esses momentos que nós mostramos um pouco mais da parte prática, mostra outros profissionais que fazem vocês entenderem de uma forma mais completa o tema que a gente está falando. Eu vou contar agora com a presença da nossa parceira, que você que nos acompanha já conhece, a Lisiane Silva, digital influencer, nossa parceiraça, essa menina de 20 anos, estudante de curso de Direito, que acompanha a nossa página. Quem quer falar com ela, vai no @Café com Ramon Oficial, que ela tá lá pegando as perguntas de todos vocês e jogando aqui, viu? A gente pega a nossa convidada e deixa na saia justa. Lisiane está aqui agora com a gente. Obrigado, Liz, pela presença novamente. E todo Café com Ramon tem um quadrozinho com ela, tem umas perguntas dela, tá bom? Seja bem-vinda novamente. Obrigada, Ramon. Boa noite, doutora Mirelle. Boa noite, Ramon. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Não esquece de curtir, de compartilhar, de nos seguir no Instagram, @Café com Ramon Oficial. Estou lá ouvindo as sugestões de vocês e mandando pra cá, hein? Beijão. Doutora, fale um pouquinho mais sobre essa questão específica, né? Que o profissional também ali, foi até seu professor, né? Ele também. Isso. Que massa, que massa. Fala um pouquinho sobre isso antes de vir as perguntas dos internautas. Então tá. Ele falou, é possível ficar preso, né, na hipnose? Esse é um mito que as pessoas têm a respeito da hipnose. Então vamos lá, para que nunca mais a gente comente sobre esse tema. Não é possível ficar preso em hipnose, você não dorme, fica totalmente acordado, consciente. Se der vontade de ir no banheiro, você diz, eu quero ir no banheiro e tudo bem. Quando volta de novo para o estado sonambúlico, de sonambulismo, na verdade. Você fica consciente, alerta. E eu não tenho o poder de te levar para um mundo paralelo, onde eu vou te deixar lá preso e nunca mais você vai voltar. Isso é impossível de acontecer, então fiquem tranquilos. Na verdade, a expectativa, isso é engraçado, a expectativa que as pessoas têm de entrar em hipnose, ela é tão grande porque a mídia acaba veiculando informações que não são completamente reais. E aí o paciente chega na clínica, ele acha que vai acontecer algo sobrenatural, que o corpo dele vai sair, que vão aparecer luzes. E aí, quando eu faço uma indução para que ele entre no estado de relaxamento mental, é tão simples que ele diz, eu não estou em hipnose. Porque ele pensa, como assim? Ela é só isso? É tão natural, é tão simples assim. E esse pensamento de é tão simples, ou seja, a expectativa que ele veio é tão acima do que realmente é,
faz com que ele acredite que não está em hipnose. Mas, para que isso não aconteça, eu trabalho com uma consulta de avaliação, onde eu ensino, eu educo as pessoas o que é o processo de hipnose, tiro esses medos, tiro esses mitos, para que quando ela deite lá na cadeira, na poltrona, no divã, seja onde for, ela já vá completamente segura e confiando que vai ser o melhor resultado e vai ser uma experiência tranquila. É isso. Perfeito. Lisiane, o microfone é seu. Então, doutora, eu fiquei muito surpresa que quando eu postei no meu Instagram, fiz algumas perguntas sobre a questão da hipnose, né? A hipnoterapia. Se as pessoas já conheciam essa área. E 90% foi não conheço, tenho interesse em saber mais sobre isso. E eu imaginei que só eu não sabia, né? Porque muitas vezes a gente acha que uma galera já sabe, já tem essa informação, mas não sabe mesmo. E aí eu pedi para os meus seguidores mandarem algumas perguntas para mim, para poder fazer para você aqui. E a primeira é a que todo mundo quer saber. O que é hipnoterapia? Eu já respondi, mas eu vou complementar, porque é uma pergunta que tem que repetir várias vezes, né? Já que é um assunto novo, né? As pessoas não conhecem. Hipnoterapia é utilizar a hipnose, que é um processo, um estado natural da sua mente, usar esse estado natural da sua mente dentro de uma abordagem terapêutica, a fim de resolver diversos problemas de ordem física, psicológica e emocional, com um grande diferencial. Ele é mais rápido e mais eficaz do que outras abordagens convencionais. Quem sofre quer urgência para resolver o problema. Então, por isso que hoje é uma modalidade que a gente já considera uma modalidade que pode, e eu espero que sim, que muitos psicólogos e terapeutas aceitem isso, porque quanto mais profissionais envolvidos com essa terapia, maior o número de pessoas que a gente pode ajudar. Então, eu acho que todo mundo tem que fazer hipnoterapia. Perfeito, doutora. A segunda é um pouquinho mais extensa a pergunta. Quando o assunto é programação mental, não seria interessante que fosse feita uma reprogramação mental devido ao seu sistema de crenças? Olha, os internautas estão participando ativamente. Como diz Ramon, vai me pegar de saia justa aqui, né? Mas ótimo, vamos falar de programação mental. Para falar de reprogramação mental, primeiro a gente precisa entender o que é uma programação mental. Uma programação mental é uma ideia aceita por muito tempo, repetida em sua mente, repetiu, associada a uma grande emoção, vira uma programação mental. Como você reprograma esse padrão emocional? Do mesmo jeito que você programa. Só que se antes era uma ideia negativa a respeito de algo que tende a um comportamento negativo, o que a gente faz? Exatamente o contrário para reprogramar. Dou uma oportunidade para sua mente olhar para aquele evento de uma maneira diferente. E agora eu já não digo mais, eu já não trabalho mais em cima da crença negativa. Aquela pessoa que cresceu achando que homem não faz mulher feliz, ou que não mereço a felicidade, que dinheiro é sujo, que somente algumas pessoas podem ter a oportunidade da abundância na sua vida. E inúmeras crenças que nós carregamos. Homem não chora. Nossa, são várias, né? Então, a gente desde pequeno carrega várias crenças limitantes, que são justamente essas programações mentais, e para reprogramar eu faço o contrário. Você é forte, você é lindo, você é capaz, você merece o melhor, você nasceu para ser rico, abundante, próspero, e você pode fazer o que você quiser, nada te detém. Só que, claro, não basta dizer para a pessoa isso, né? Eu preciso trabalhar na emoção associada àquela programação. Então, se antes ele dizia que não era feliz e se sentia, que ele não podia ser feliz e se sentia mal com isso, eu digo agora que ele é feliz e associa uma emoção positiva. Isso é reprogramar a mente de algo que já está programado. E essa programação ela é feita na infância, tá, gente? De 0 a 10 aninhos. Perfeito, doutora. E qual é a diferença entre o cérebro
E a mente? E a mente. Legal essa. Bom, o cérebro é basicamente o órgão, né? Tá aqui na cabeça. E a mente é o sistema. É como se o cérebro fosse o computador e para esse computador funcionar, ele precisasse dessa mente, que é a programação, que é o sistema, a linguagem que faz rodar. A mente, ela é uma estrutura fantástica, poderosa, mas bugada, tá? Pré-histórica ainda, infelizmente. Não atualizaram o nosso sistema. Estamos ainda no 1.0. Então, o que acontece? Essa mente, ela se divide em mente subconsciente, consciente e inconsciente. A hipnoterapia trabalha com a mente subconsciente, que é o sistema límbico responsável pelas emoções. Muito bem. Essa daqui eu achei bem interessante, também é uma dúvida que tenho. Um câncer poderá ser curado com a medição, nutrição natural e o poder do pensamento positivo? Olha, o câncer ele não pode ser curado somente com o poder do pensamento positivo, mas já existem muitas pesquisas que incluem a hipnose como uma das técnicas terapêuticas mais eficazes para o tratamento do câncer. Claro que essas pesquisas ainda estão em andamentos, alguns resultados, outros em andamento, mas sim, é uma técnica que pode intervir. Mas ela não pode ser curada apenas com pensamentos positivos. A autossugestão é apenas uma etapa do processo de hipnose. Massa. Entendi, doutora. Muito obrigada. Nada. Fica a dica, viu, pessoal? Quer a última aí? A última, a quinta e a última. Mande bala. Essa galera tá querendo saber muita coisa, viu? Demais. A meditação e a hipnose são ferramentas para destravar as inquietações da nossa mente? Ah, muito bom. Então, vocês que estão perguntando sobre isso é porque provavelmente já devem praticar meditação. Será que pratica auto-hipnose? Vamos saber, né? Meditação e auto-hipnose são coisas completamente diferentes, né? Eu, inclusive, faço algumas postagens sobre isso na minha página do Instagram também, então essas perguntas sempre chegam para mim. Claro, se você já faz meditação, ajuda no processo de hipnose? Sim, sem dúvida. Só que a diferença é que a hipnose ela é mais rápida, mais instantânea, ela não precisa de horas num processo de meditação. Um outro problema da meditação é porque você precisa ficar focado em um único ponto. E como a nossa mente consciente ela é inquieta, ela fica alerta o tempo todo, a chance de você se concentrar em um único aspecto, que é a sua respiração, é difícil, não é impossível. Então você está aqui respirando, e daqui a pouco está pensando na dívida, no cachorro que deixou em casa, no marido que está lá te esperando, na esposa, na briga com o namorado. Nossa, em segundos você saiu da meditação. Porque você tem um único foco, que é a respiração. Na hipnose é um foco guiado. Por isso que é difícil você perder a concentração. E não preciso de concentração, porque as pessoas falam assim: eu não vou entrar em hipnose porque eu não sei me concentrar. Eu disse: ótimo, você não precisa de concentração para entrar em hipnose. Porque a hipnose é um foco guiado. Então, uma hora você pensa em uma coisa, outra hora você pensa em outra, e eu guio você para um outro local, e de repente você está ali envolvido, imaginando a cena. Por isso é mais fácil, e em segundos você entra e sai de hipnose sem precisar de horas de meditação. Mas são duas práticas recomendadas, façam, pratiquem, as duas só vão te ajudar, nada contra. Perfeito, viu? Muito obrigada, viu, doutora Mirelle? Imagina. Muito obrigada, pessoal, aí pelas perguntas que vocês mandaram, foi de extrema ajuda, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que perguntar. Inclusive, eu mesmo que não entendo muito sobre o assunto, então foi muito importante. Muito obrigada mesmo. Inclusive, sobre essa questão de concentração, doutora, eu tenho muito problema com isso. Às vezes eu estou lendo uma página assim e automaticamente o meu cérebro, ele se conecta, quer dizer, a minha mente, né? Ela se conecta a um mundo, a algo que eu já vivi há um tempo atrás. Tipo assim,
algum momento, seja ele engraçado, bom ou ruim, e é automático, não sou eu. Quando eu vou perceber que eu tô em outro mundo, que eu volto, já esqueci o que li. Aí tenho que voltar tudo de novo. Eu acredito que vocês aí em casa também passam por isso. Eu não sou a única. E aí, o que eu posso fazer? É como eu estava explicando para o Ramon, a auto-hipnose é a melhor técnica para te ajudar a isso. Mas, claro, você vai precisar de outras técnicas para te ajudar a memorizar o conteúdo. Então, por exemplo, ao invés de ficar lendo sentada, lê em pé. Ande, marque o texto, volte, marque as palavras principais, associe o que você compreendeu do capítulo a uma imagem, a algo que tem relação. A nossa mente, ela trabalha por associação. Então, associe a compreensão que você teve do capítulo a algo que pode ser mais facilmente lembrado. Não se posicione de maneira tranquila e relaxada, porque a chance de você dormir, de você bocejar, de você já estar ali pensando em outra coisa, querer ouvir uma música e não ler e não estudar é muito grande. Agora, onde a hipnose pode te ajudar? A ter foco e concentração. Mas não é ela só que vai dar esse resultado. Você vai precisar de ações que potencializem esse mecanismo que é a auto-hipnose. Não é eu te coloco em hipnose hoje e amanhã você já começa a se concentrar, ler tudo, e esses pensamentos da sua mente consciente deixam de existir. Se eu pudesse, eu faria isso por você, mas eu não posso. Que pena, viu? Porque eu estou precisando e muito. Outra dúvida, doutora, essa é bem pessoal. Porque, assim, eu ouvi falar que a hipnoterapia também pode ajudar em doenças autoimunes. Como, por exemplo, eu falo porque eu tenho propriedade, né, para falar sobre isso. Eu tenho alopecia areata, né, devido ao acúmulo de estresse. Aí meu cabelo cai em grande quantidade e vai ficando aqueles locais mais vazios. E eu cheguei numa fase que eu imaginei que eu iria ficar careca. Uhum. Mas fui trabalhando isso, né, mas com medicamento também. A hipnose, a hipnoterapia, ela tem o poder de trabalhar mais essa questão do acúmulo de estresse, nosso, como é que eu posso dizer, essa fase de estresse, de cansaço. Como sim, uma sobrecarga, né? Uma sobrecarga, exatamente. Que reage no seu corpo. Exatamente, obrigada. Essa questão do cabelo tem uma patologia chamada tricotilomania, que também é associada a isso. Mas aí é já mais uma compulsão, né? Onde a própria pessoa ela começa a arrancar os pelos do corpo, do cabelo, onde quer que tenha pelos. Então, sim, a hipnose pode sim ajudar. Claro que não como uma técnica isolada, isso precisa ficar claro. Em alguns casos, para que ela tenha um melhor resultado, ela precisa ser associada com outras abordagens, inclusive com o uso da medicação. Doutora, muito, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Não esquece de seguir a gente, compartilhar, curtir a nossa live, compartilhar a nossa live e ficar por dentro de todos os assuntos, hein? Muito obrigada. Gente, que massa, que massa, que massa. Doutora, eu ficaria horas conversando com a senhora, que você realmente é bem capacitada, entende, tem um linguajar fácil, de fácil entendimento. Eu acho que isso é muito importante. O que a gente busca no café realmente é um bate-papo que faça com que todo mundo, gente que tenha mestrado e o cara que está com segundo grau ali, saiba também fazer, e realmente ajuda muito. Eu quero que a senhora agora faça algo diferente. A gente pede sempre no nosso programa, esse quadrozinho final, que é saber quem é você, quem é essa profissional em 1 minuto, quem é essa profissional como pessoa. Né? A gente entendeu tudo aqui da sua área, entendeu bastante coisa, se ligou bastante, mas quem é em 1 minuto Mirelle Góes? Ai, 1 minuto. Então, Mirelle Góes é uma pessoa apaixonada pelo que faz, principalmente. Eu sou um ser humano comum, que gosta da família, que gosta do lazer, mas que principalmente tem uma vocação pelo que faz. Eu sou extremamente inquieta. Eu atuei muitos anos em uma área e eu decidi abandonar tudo para viver da área clínica porque eu sou movida por paixão. Então, de maneira simples, eu sou uma pessoa que erra, que acerta, que já teve vários problemas, que precisou da hipnose clínica para se recuperar, para ser um ser humano mais saudável, livre, e que se ama e que é apaixonada pelo que faz. Acho que é isso. Ai, 1 minuto.
Fechado. Doutora, satisfação, grande abraço e vou lhe convidar mais vezes, viu? Até a próxima. Muito obrigada. Tudo de bom. Gente, até logo e até mais. Ei, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. A gente é assim, gosta de saber o que tá acontecendo. De fazer acontecer. E de não fazer nada. De guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. RTI, uma emissora do Grupo Interligado de Comunicação. Canal 24.3 HD, através da Litorânea TV a cabo. RTI, a nossa imagem é você quem faz.